Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Coloca no chat aí para mim, por favor. Tudo certo, né? Então, sejam bem-vindos ao segundo dia de transmissão do nosso ciclo de lives interdisciplinares em tempos de pandemia. Desde já, nós pedimos que você se inscreva no canal, deixe o like, viu? E acione o sininho para os próximos eventos, né? Receber os alertas dos próximos eventos, ok? Não deixe de compartilhar, né, essa live com os familiares, né, no grupo da família, no grupo dos amigos, viu? Isso é importante para o sucesso do nosso evento. Nossos convidados já estão aqui se preparando e já nós daremos início à nossa transmissão, à nossa palestra, né, do dia. Primeiramente, nós temos dois avisos, né? O primeiro é que, ao final da transmissão, será disponibilizado, viu, no chat, o link para registro de presença. Então, a professora Elisiane, ela vai estar colocando no chat aí o link para o registro de presença, ok? E a segunda informação é que já está disponível no canal um tutorial do ciclo de lives, né? Esse tutorial, ele ensina como se cadastrar no site, né, do evento e realizar a inscrição nas palestras desejadas, para que você obtenha seu certificado de participação, ok? Então, qualquer dúvida com relação à inscrição na plataforma lá do evento, há um tutorial aqui mesmo no canal, viu? Ensinando como se cadastrar na plataforma e também se inscrever nas palestras, ok? Então, vamos começar, viu? Vamos aguardar o pessoal chegar aí. O pessoal está vindo lá da live da Semana do Meio Ambiente. Parabéns a todos envolvidos lá, viu? Foi um evento muito show. Então, vamos começar. O nosso mediador da live de hoje é o professor Fernando. Deixa eu incluir ele aqui. Nosso mediador da live de hoje é o professor Fernando, formado em matemática pela UESP e tem mestrado pela UFMA. Então, professor Fernando, seja bem-vindo e bom trabalho. Obrigado, professor Tiago. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra de hoje. Antes de iniciarmos, eu quero convidá-los para interagir nessa palestra, né? Enviando questionamento ao chat do YouTube e que esses questionamentos serão respondidos o mais breve possível, né? Nesse momento, quero apresentar nosso palestrante, que é o professor Felipe Rodrigues Vaz. Ele é professor EBTT do IFMA e de Viana, licenciado em matemática pela UEMA e mestre em matemática pela UFMA, pesquisador da área de educação matemática. O tema da sua palestra de hoje é a matemática como ferramenta de informação em tempos de pandemia. Boa noite, professor Felipe. Boa noite a todos. Boa noite, professor Fernando. Boa noite a todos que estão nos assistindo por este mecanismo, por esta live, por esta tecnologia. Podemos começar? Claro. Podemos sim. Bom, então está certo. A matemática como ferramenta de informação em tempos de pandemia. Bom, eu quero focar, extrair desse tema 3 pontos principais que nós vamos abordar. Então, queremos falar sobre matemática, queremos falar sobre a informação e queremos falar um pouco desses tempos de pandemia. Bom, não é uma palestra robusta, mas nós queremos que seja um momento de reflexão, de diálogo, de discussão, e espero que todos se sintam à vontade para se manifestar, seja como questionamento, seja como uma afirmação. E aí, para que a gente possa estabelecer uma dinâmica, né, dentro desse mecanismo, dentro dessa live, dentro disso aí. Quero parabenizar de antemão a iniciativa dos profissionais do campus do IFMA, campus Viana, né, na pessoa do professor Tiago Mourão, na pessoa da professora Elisiane Soares e na pessoa do professor Fábio Lustosa, que
tentando nos incentivado a participarmos, a estarmos interagindo, a estarmos, né, está nos dando toda a liberdade para criarmos esse mecanismo de comunicação com toda a comunidade acadêmica, com todo o alunado, com todas as pessoas. Então, desde já, quero registrar aqui o meu muito obrigado pela oportunidade em me convidar e eu poder estar aqui para contribuir, né, nesse processo de formação e informação, né? Então, a tecnologia ela está sendo usada justamente como aliada ao processo de ensino-aprendizagem, e isso é muito louvável, e isso é uma realidade que nós temos que nos acostumar. Bem, pessoal, então, o objetivo desse nosso diálogo, dessa nossa discussão, né, é fazermos uma reflexão sobre a matemática e o ensino da matemática no país, no Brasil, né, sua relevância nos tempos atuais, nos tempos de pandemia. Logo nos primeiros meses do ano de 2020, logo cerca de fevereiro ou março, né, me veio na minha mente de fazer um artigo, de escrever um artigo a respeito desse tema que nós vamos tratar hoje. Exatamente por quê? Porque todos os dias a gente se deparava com os noticiários, com as mídias, né, e a gente começou a observar várias expressões matemáticas que eram usadas, né, nos noticiários, pelos jornalistas, para fazer com que a informação chegasse até nós. Então, eu comecei a observar e aí me veio o interesse em escrever esse artigo. Eu comecei a escrever esse artigo e agora surgiu a oportunidade, né? O artigo ainda não está terminado, mas surgiu a oportunidade de falarmos exatamente sobre esse assunto e eu achei por bem ser pertinente de nós abordarmos. Então, desde janeiro, né, se começou a observar nestas mídias algumas expressões, por exemplo, Covid-19, é uma expressão que, né, tem um número, 19. O que é esse 19 nesse Covid? Né? Muita gente, né, já sabe o que ele representa. Né? Representa o ano que descobriram esse vírus. Mas teve outras expressões, né, que estavam também na mídia. Por exemplo, começamos a ficar saturados de ouvir número de óbitos, número de infectados, né, pico da pandemia. Começamos a observar algumas expressões do tipo crescimento exponencial e fomos bombardeados com um certo número de gráficos, né? Todos os dias são apresentados pelos noticiários, pelas redes sociais, um número de gráficos muito grande. E aí me veio um seguinte pensamento: será que de fato essas expressões as pessoas estão conseguindo entender? Será que elas estão conseguindo chegar a essa informação de maneira clara? As pessoas estão conseguindo interpretar? Então, essa foi uma indagação minha a respeito de todo esse volume de informações que tem chegado até nós nestes 5 meses, né? Nós estamos já 5 meses dessa pandemia, e aí, dia após dia, nós somos bombardeados com essas informações. Então, né, são muitas expressões matemáticas, né, rodízio de veículos com permissão de carros com final pares, permissão de carros com final de placa ímpares, ou seja, uma série de informações. E eu comecei a perceber que todas essas informações, por trás, têm um cunho matemático. Muitas delas são expressões matemáticas, né? Por exemplo, crescimento exponencial é uma expressão matemática, né? Taxa de contágio, taxa de infectados, ou seja, tem todo uma conceituação matemática por trás dessa informação. Mas o questionamento que me chegou é: será que as pessoas realmente estão entendendo isso? Será que elas estão conseguindo interpretar corretamente essa informação? Bom, essa indagação era minha. Eu quero agora, antes da gente entrar exatamente na palestra, né, com essa introdução que eu falei, que essa informação que chega até nós através das mídias sociais, é perguntar algo para você. O que vem na sua mente quando você ouve falar de matemática? Quando você ouve a palavra matemática, o que vem em sua mente? Então, guarde isso, quem sabe, depois, até o final
dessa dinâmica, dessa nossa palestra, dessa nossa discussão, você consiga me responder. Então, diante, né, desse volume de informações que é chegado até nós, eu fiz essa indagação, né? E, de repente, aqui para nós, né, brasileiros, ver a matemática, ver essas expressões matemáticas sendo usadas numa TV aberta, numa mídia, de repente pode ser até um motivo de grande euforia, de grande ânimo. Finalmente a matemática está sendo ventilada. Finalmente a matemática está sendo discutida. Finalmente a matemática ela está chegando aos lares das pessoas, né? Então, em princípio, é algo animador. Por quê? Porque não se ouve muito falar de matemática abertamente no país, né? Acho que tem duas datas importantes, ou dois acontecimentos importantes no país que nos fazem lembrar da matemática. É quando é o Dia da Matemática, que a gente coloca os posts aí nas mídias sociais, o Dia da Matemática, que é um dia de reconhecimento, né? E também é o Dia das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, do ensino médio, né? Que quando acontece, começa a haver uma mídia muito grande e as pessoas começam a falar, os alunos começam a falar com os pais começam a se interessar. Então, tirando essas duas datas importantes, né, poucas vezes se ouve falar de matemática a nível nacional, né? Então, a primeira coisa, né, que é essa indagação minha, será que as pessoas estão tendo realmente tendo a devida compreensão ou fazendo a devida interpretação dessas informações que estão chegando a ela? Bom, então, a primeira lição que podemos tirar é que a matemática ela é também informativa. Por que eu digo que ela é informativa? Porque é uma maneira, né, que os meios de comunicação, os jornalistas, usam a matemática de maneira sintética para fazer com que chegue essa informação de maneira simples e as pessoas possam entender. Então, ela é usada, sim, como informação, né, como ferramenta de informação para sintetizar dados, né, para fazer com que as pessoas entendam, com o objetivo de que elas entendam mais rapidamente a informação. Mas nós sabemos, talvez seja importante a gente lembrar aqui do papel da matemática na vida do ser humano, né? Ou seja, desde que nós nos entendemos por gente, e para muitos, né, desde a pré-escola, o aluno ele se depara, a criança se depara com o ensino da matemática. E aí se avança nisso para o ensino fundamental 1, depois ela vai vendo matemática no ensino fundamental 2, e depois, quando ela entra no ensino médio, ela também passa 3 anos vendo matemática, e a partir do momento que se faz uma graduação aqui no país, a maioria dos cursos, a maioria das graduações, várias áreas, todas elas, no primeiro semestre, no primeiro ano dessas graduações, sempre tem uma cadeira, uma disciplina de matemática, de estatística. Então, a matemática ela está presente, né, no seu caráter formativo desde o início da vida do estudante. Então, ele vem da pré-escola e vai até a graduação. Então, é difícil a gente encontrar uma graduação em que você não tenha que estudar uma cadeira de matemática logo no início do semestre, logo no início do ano. Eu mesmo tive a experiência de lecionar matemática lá pela UFMA, né, nos cursos de agronomia, nos cursos de engenharia agrícola, nos cursos de zootecnia, nos cursos de administração, nos cursos de engenharia de produção, nos cursos de química. Então, só para exemplificar que a matemática ela começa, o nosso contato com ela, desde a pré-escola, desde o início, e ela avança até a graduação em muitos cursos. Sem falar no próprio curso de matemática, que a pessoa passa a vida toda dela estudando matemática. Então, a matemática ela tem esse aspecto formativo, né?
Ou seja, ela acompanha toda a vida do estudante, toda a vida do acadêmico, e por isso ela tem a sua importância, né? Então, quando nós, como professores, observamos, né, esse volume de informações chegando, então, nós ficamos com essa indagação. Será que as pessoas estão compreendendo mesmo isso? Será que elas estão agora dando a devida importância à matemática, né? Ou seja, o que tem acontecido, né? Qual a experiência que as pessoas estão tendo ou tiveram com a matemática ao longo de suas vidas, né? Nós temos relatos, né, por onde passamos, que as pessoas, elas, né, como resposta a essa pergunta inicial que eu falei, o que vem na sua mente quando você pensa em matemática, né? Muitas das vezes as pessoas, elas respondem e dizem que é medo. Muitas pessoas se dizem assustadas, as pessoas, na verdade, há um diagnóstico não muito positivo. Não, há um diagnóstico não muito forte no ponto de vista positivo quando se depara com a questão da matemática. Mas é isso que nós queremos discutir. Por quê? Porque hoje, né, cada vez mais, nós estamos nos dando conta de que a matemática é algo que é intrínseco à nossa existência. Ela faz parte da nossa vida, ela faz parte, né, da nossa existência. É como se nós não existíssemos, talvez seja um exagero de retórica, mas é como se nós não existíssemos sem a matemática, sem realizar algum raciocínio matemático. Ou seja, você levanta às 7 horas, isso é o número, né? Você vai tomar um café da manhã, você já equaciona a medida que você quer tomar. Uns enchem a xícara, outros colocam pela metade. Você vai cortar o pão, você resolve se você vai comer o pão inteiro, se você vai comer o pão pela metade. Então, a impressão que nós temos, né, e essa impressão que eu gostaria que vocês começassem a ter, que as pessoas começassem a ter, é que a matemática é intrínseca da nossa vida. Então, muitas das pessoas podem até dizer, eu não gosto de matemática, eu não quero, né, saber de matemática, eu não me interesso muito pela matemática. Mas, na verdade, se a gente for fazer uma análise, nós vamos ver que ela é intrínseca da nossa existência. É como se nós não conseguíssemos viver sem fazer algum tipo de raciocínio matemático no nosso dia a dia. Então, a todo momento, se você pega um dinheiro, se você pega uma moeda, se você vai... Você, de alguma maneira, às vezes, sem perceber, você já está fazendo uma operação matemática, você já está fazendo um raciocínio matemático. Mas, apesar de isso ser algo intrínseco da nossa existência, as pessoas ainda continuam tendo dificuldades em matemática no Brasil, né? Então, a gente passa muito tempo da nossa vida estudando matemática, mas ainda assim nós não conseguimos uma evolução como um todo na matemática. Para a gente ver isso, basta a gente consultar, né, os índices do PISA, que ele avalia os alunos nos aspectos da língua portuguesa, avalia os alunos no aspecto das ciências e avalia os alunos nos aspectos da matemática. Então, nos índices do PISA, nós estamos lá embaixo. Quando eles examinam, por exemplo, 79, 80 países, nós estamos lá na 70ª colocação. Então, nossos índices estão muito baixos. Então, significa que precisa haver um esforço muito grande para que a gente possa melhorar estes índices e, por consequência, melhorar o aprendizado da matemática, né? Ou seja, o aprendizado da matemática precisa ser um aprendizado de esforço, né? Precisa ser um aprendizado de interesse, né? Eu sempre digo para os alunos, olha, eu não quero que você ame a matemática, mas que você comece a se criar um sentimento, uma empatia, para que permita você avançar, permita você fazer você crescer e, de repente, avançar no sentido de aprender mais. E, com certeza, isso vai trazer benefícios na sua vida, benefícios na sua formação. Agora, um aspecto importante da nossa vida, né, quando a gente estuda a história das civilizações,
a história dos países, né, das civilizações no mundo, todas elas, né, elas tiveram avanços significativos, né, com relação um avanço mesmo em termos civilizatório, no sentido de construir cidades, construir regras sociais, quando eles tiveram um avanço na matemática, né? Você vê que com conhecimentos simples do conceito básico de números e conceito básico de geometria, as civilizações mais antigas elas conseguiram construir cidades, construir casas, construir canais, construir sistemas de irrigações, né? O Egito já conseguia fazer uma taxação de impostos, né? Naquela época, uma taxação de tributos por propriedades. Então, a matemática sempre teve por trás do desenvolvimento de uma cidade, por trás do desenvolvimento de uma nação, por trás de um desenvolvimento de uma sociedade. Agora, outro fato importante é que nem sempre o ensino da matemática, na verdade, o ensino como um todo foi algo democrático. Nós, ao estudar, né, a história das civilizações, nós percebemos que apenas uma certa camada da sociedade, diríamos assim, da elite, das pessoas que tinham condições, é que tinham acesso ao ensino. E no Brasil, isso não era diferente, né? No Brasil, até muito tempo atrás, né, poucas pessoas tinham acesso. Mas de tempos para cá, de algum tempo para cá, se procurou democratizar o acesso ao ensino. De um tempo para cá, a educação passou a ser direito, né? Direito de todos. E aí se começou a se fazer grandes esforços para que essa educação pudesse ser democratizada. Ou seja, nós estamos imersos em uma luta para que as pessoas se conscientem desse direito de aprendizado, desse direito de aprender, desse direito de estudar, se apropriem disso e, com isso, com essa apropriação, elas possam se desenvolver, né? E a matemática está aí, né, como base, assim como a língua portuguesa, né? E, ao falar da matemática, eu quero enfatizar a questão da matemática, de ela ser importante para o nosso desenvolvimento. Não é uma questão de puxar a sardinha para o meu lado, né, por ser professor de matemática. Eu estou puxando a baleia inteira, né, para que ela é, de fato, importante para as nossas vidas, é de fato importante para o nosso desenvolvimento, né? E quando ocorreu a pandemia, né, e a gente começou a perceber que muitas coisas com relação ao nosso comportamento começou a mudar, né? Algumas coisas, começamos a mudar algumas coisas no nosso comportamento. E essas mudanças, elas talvez também vá justamente afetar o modo de ensinar, né? O modo de ensinar matemática, o modo de usarmos as metodologias para ensinar, né? Eu sempre estou usando a seguinte metáfora: é como se nós estivéssemos, ao longo da nossa vida, né, lendo o livro da nossa existência. E aí veio a pandemia e causou esse impacto mundial, esse impacto planetário. E aí nós estamos aí tentando, né, se defender desse vírus, criando maneiras de nos proteger, mas a verdade é que esse momento vai passar. E o questionamento que eu coloco é: o que é que nós vamos fazer após esse momento passar? Nós vamos continuar lendo o livro a partir de onde paramos? Ou nós vamos ter que reescrever a nossa história? Então, é um questionamento que eu coloco para as pessoas. E, analisando, né, informações que têm acontecido no meio acadêmico, muitos estão achando que vão haver mudanças não provisórias, mas esse vírus vai causar mudanças permanentes na nossa sociedade. E, principalmente, no aspecto do ensino, das metodologias de ensino, né? Será que eu vou continuar ensinando matemática do mesmo jeito de antes? Ou será que eu vou mudar a maneira de ensiná-la?
que vai mudar em nossas vidas? Então, essa é um grande questionamento que nós estamos nos deparando nesses dias, né? Então, muita coisa pode vir a mudar, muita coisa tende a se mudar. Por quê? Porque nós estamos mudando regras sociais, nós estamos mudando regras de relacionamentos, né? Nós estamos mudando regras de trabalho, né? Nós estamos criando novas regras, estamos agora, né, todo mundo tentando aprender esse home office, todo mundo tentando aprender, né, novas maneiras de se relacionar, as novas relações de trabalho. E assim também vai acontecer com os estudos, novas relações de estudo, né? Então, a pandemia realmente ela vai causar impacto em nossas vidas, em nossas existências, né? Um dado importante para a gente, eu quero voltar depois aos termos que eu falei no início, por exemplo, como crescimento exponencial, taxa de contágio. Lá na Inglaterra, né, é um dado que nós temos, recebemos um artigo, então tem um instituto lá, o Imperial College, e lá na Inglaterra eles elaboraram um documento, um experimento, uma metodologia, né? Os matemáticos se reuniram e eles, na verdade, criaram um modelo como estratégia para combater a pandemia. E esse modelo consistia da seguinte coisa, eu vou falar rapidamente sobre ele, porque ele é muito fácil de você perceber e entender, né? Eles partiram do pressuposto, observe, era um modelo para combater o vírus, né? Os níveis de infecção e tal. Então, era um modelo que os matemáticos se reuniram, fizeram um artigo e apresentaram ao governo. Esse modelo era assim, se eles partiram do pressuposto que tinham 3 pessoas infectadas, então, a primeira pessoa, ela, se estava infectada, ia infectar 2 pessoas. A segunda pessoa, se estava infectada, ela ia infectar 3 pessoas. E a terceira pessoa, ela estava infectada, mas não infectava nenhuma pessoa. E aí, a partir desse modelo, eles fizeram uma média aritmética, e essa média aritmética, né, todo mundo sabe calcular a média aritmética, então, a média dos infectados, 2 mais 3 mais 0, que dá 5, dividido pela quantidade, que é 3. Então, 5 dividido por 3 dá um valor de 1,66. Então, nesse modelo matemático do Imperial College, eles disseram o seguinte, que esse 1,66 era a taxa de contágio, né? Então, é claro que isso aí é um resumo que eu estou fazendo, mas eles postularam a seguinte coisa, se o governo conseguisse uma taxa de contágio abaixo de 1, adotando algumas outras medidas, eles conseguiriam suprimir o vírus, né? O vírus da Covid-19. Se eles conseguissem uma taxa de contágio o valor maior do que 1, eles iam conseguir mitigar a ação do vírus. Então, a partir desse modelo, tinha 2 ações que poderiam ser tomadas. Ou você escolhia suprimir o vírus, ou você escolhia mitigar. Cada uma escolha dessas, ela resultaria num grande número de mortos, né? O suprimir era menos mortes, o mitigar eram mais mortes. Então, se diz, né, na literatura agora recente, que o governo inglês optou por mitigar, né, por mitigar a ação do vírus, ou seja, manter o nível de contágio em 1,1, aproximadamente, né? Só que, quando eles escolheram mitigar o vírus, eles viram que o número de mortos estava crescendo muito rápido, ao passo que outras nações da Europa, próximas da Inglaterra, que tiveram acesso ao estudo, escolheram suprimir.
e quando foram olhar os dados das nações que escolheram suprimir, perceberam que o número de mortos era bem menor. Então, o que eu estou mostrando para você é que, a partir de um modelo matemático, ele é importante o trabalho do matemático, é importante, é um trabalho científico, e esse trabalho ele possibilita a tomada de decisões, né? Ou seja, a partir do momento que você faz estudos, a partir do momento que você faz ciência, a partir do momento que você usa as ferramentas corretas, esses estudos são importantes para a tomada de decisões. Então, a matemática ela tem muito disso, né? A matemática, o entendimento dela, o aprendizado dela, ele possibilita isso, né? A escolha, a tomada de decisões, né? Então, é só um exemplo para que você possa perceber do quão importante tem sido a matemática em alguns locais. Então, né, lá na Inglaterra, quando eles viram que estava crescendo muito, né, eles mudaram rapidamente para o outro modelo na tentativa de suprimir o vírus. Então, tem muita coisa sendo feita a nível de matemática. Aqui no Maranhão mesmo, tem profissionais da UFO que estão trabalhando com modelos matemáticos para tentar apresentar ao governo, para que o governo possa subsidiar as suas decisões. Então, a matemática está por trás de muitas decisões políticas, né, necessárias e importantes para a melhoria da sociedade, para a melhoria da nossa convivência, a melhoria da humanidade. Um outro dado importante, quando a gente fala, por exemplo, de distanciamento social, quando se exige que num ambiente público a distância entre uma pessoa e outra seja de 1,5 m, ou seja, de 2 metros, né? Ou seja, a distância é uma unidade da geometria. A gente estuda a distância entre dois pontos em matemática, na geometria. Isso também é importante, essa geometria. Olha, veja como essa geometria é importante, né? Por que se estabelece essa medida de 1,5 m, 1 metro, 2 metros, entre duas pessoas? É porque se uma pessoa estiver infectada, o raio de ação do vírus sobre esta pessoa, ele tem um alcance. E o raio de ação desse vírus está menos do que 1 metro, 1,5 m ou 2 metros. Então, você veja como a matemática ela é utilizada como ferramenta para ajudar a sociedade, para ajudar a humanidade, para ajudar as pessoas, o quanto ela é importante. Então, existem vários e vários exemplos, né? Quando a gente fala de crescimento exponencial, eu fico me perguntando, por exemplo, se as pessoas entendem, né? À primeira vista, né, a informação que chega é o seguinte: quando se fala crescimento exponencial, é sinônimo de algo acontecendo muito rápido. O crescimento exponencial sempre está ligado a algo que cresce muito rápido. E, na verdade, é isso mesmo, né? É o crescimento que acontece numa rapidez muito grande. Mas a grande questão é o que está por trás, né, desse conceito de crescimento exponencial. Por trás desse conceito de crescimento exponencial, tem um conceito muito básico que se estuda lá no ensino médio, que é o conceito de função. Função é algo, para nós matemáticos, é um mecanismo mais sofisticado que temos na matemática para a gente poder descrever um fenômeno. Então, a função é algo super importante estudar uma função, né? Não só para a gente entender o conceito de crescimento exponencial, mas para entender o conceito de movimento, para descrever fenômenos, né? Então, o conhecimento mais sofisticado que a gente aprende em matemática é o conceito de função, algo super importante de se aprender, algo super importante de se estudar, e o conhecimento de função é um conhecimento que está por trás dessa ideia de crescimento exponencial, né? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para você ter uma ideia da questão do crescimento
exponencial. Mas eu quero voltar ainda à questão da informação, né? Eu falei que nós íamos falar sobre matemática, íamos falar sobre informação, íamos falar sobre pandemia. Embora tudo isso estejam mesclados, né? Eu lembro, por exemplo, de quando eu estava na graduação, em 1989, na Universidade Federal do Pará, e aí eu tive uma disciplina que era Língua Portuguesa e Comunicação. E aí o professor perguntou para a classe, né, o que era a comunicação. Ou seja, era preciso que a gente escrevesse no caderno esse conceito. Cada um tinha que escrever e depois fazer assim, uma mesa redonda ali, e aí cada um ia colocar o que tinha escrito, né? E aí, desse dia, saiu a seguinte frase, né? Comunicação é a troca de informação. Observe, é a troca de informação. Ou seja, há uma troca, né? Ela sai numa direção, né? Uma mão de duas vias, não? Entendeu? Então, ela vai sair de um lado e vai para o outro e volta. Então, isso que é a comunicação, a troca de informações, né? Então, quando a gente ouve no noticiário essas expressões matemáticas, por isso que veio essa indagação. Porque veio a informação, será que ela está sendo entendida? Será que ela está sendo interpretada? Está havendo realmente uma troca de informações quando a gente recebe? Ou seja, nós estamos entendendo o que está se propondo ali, quando se coloca. Então, a questão da informação, né, ela, na verdade, o que tem por trás dela é o conceito de comunicação. Então, a matemática está aí como informação. E ela também está sendo usada como essa ferramenta de comunicação para chegar nas pessoas. Queria rapidamente ver com o professor Fernando se tem algum questionamento, para que a gente possa prosseguir, se tiver ou não, senão a gente prossegue com outras questões. Professor Fernando? Temos sim, professor. Já temos alguns comentários e também algumas perguntas, tá? Eu vou ler aqui. Pode colocar. O primeiro comentário foi do Luiz Carlos Rodrigues, onde ele diz: os números representam realidades distintas da escrita convencional. Nesse contexto, seu papel é de facilitar a compreensão dos dados recolhidos pela manifestação da doença, né? Uma pergunta que foi feita, na verdade, por 3 participantes, tá? Pelo Luiz Carlos Rodrigues, pelo Adriano Mendonça e também por mim, né? Que a pergunta é sobre, vai aparecer aí, né? De que maneira essa ferramenta, ou seja, a matemática, pode auxiliar no combate à pandemia? Bom, quando eu coloquei esse exemplo do Imperial College, nesse modelo matemático que eles criaram, né? Então, esse é um exemplo, né, da matemática ali bruta, de como ela é feita, né? Usando um conhecimento de estatística, né? Vocês viram que o que eu utilizei ali foi um conhecimento de média aritmética bem simples, né? Eles criaram um modelo baseado na taxa de contágio, na taxa de infecção, e aí ela possibilitou a tomada de decisão. Mas é claro que, né, a matemática, ela, por exemplo, quando eu falo da questão do distanciamento, de estabelecer a distância de uma pessoa para outra em determinado ambiente público, né? Ou seja, você está usando um conceito matemático de distância e ela está possibilitando nos proteger, né? Agora, a questão, né, de combater o vírus de maneira definitiva, né? Ou seja, que nós vamos precisar mesmo de uma vacina, né? Ou seja, na verdade, né, nós temos aí a matemática como ferramenta para nos prevenir, para nos ajudar nesse processo de convivência, né? Manter a saúde, a prevenção, o distanciamento, manter os cuidados. É isso que nós temos, né? Mas no sentido da prevenção, da proteção, né? Então, ela vem nesse sentido de nos ajudar nesse sentido. Verdade. Tem mais alguma outra? Segunda pergunta, temos sim. Segunda pergunta também pelo usuário Luiz Carlos Rodrigues. Com os números divergentes de casos positivos e negativos, qual deve ser a estimativa
qual deve ser a estimativa da postura da população brasileira? Ah, sim, né? Olha, eu sempre penso, né, que para além das questões ideológicas, né, e também por estarmos há muito tempo aí percebendo que as políticas ou as figuras políticas não têm correspondido às nossas expectativas, né? Ou seja, as pessoas estão com muito pé atrás com relação às atitudes dos nossos políticos. Essa é a verdade. Há um descrédito da classe política, né? É. Mas, para além dessas figuras, né, essas figuras que estão na mídia, a gente precisa entender que por trás das secretarias, por trás das pessoas que estão à frente, por exemplo, de alguns ministérios, de algumas secretarias, existem profissionais, né, do mais alto gabarito, da mais alta seriedade, que eles estão trabalhando com muita seriedade com relação a estes números, né? Então, às vezes, chega para a gente essa discussão, né, por exemplo, que se deve ou não divulgar os dados, né? Confiaremos ou não na informação de um, na informação de outro. Na verdade, hoje a gente realmente fica muito refém. Mas eu acredito que o dado mais importante hoje é que a sociedade está atenta a essas modificações, está atenta a qualquer mudança, porque antigamente a gente não tinha voz, mas agora nós temos as redes sociais, nós temos como interagir com essas figuras públicas e cobrar. Então, eu acredito que a gente deve, por exemplo, ter a paciência, né, de aguardar o desenvolvimento e a verdade vai se estabelecer, né? Porque se a gente for tentar tirar partido no calor do momento, eu quero, eu acho que é positivo, acho que é negativo, eu acho que a gente acaba indo por um caminho não muito bom. Acho que vamos aguardar porque, como eu falei, existem profissionais sérios, pessoas competentes, servidores públicos, pessoas trabalhando, assim como tem enfermeiros, né, médicos. A gente tem uma série de servidores públicos profissionais que estão trabalhando aí, dando sangue, e aí, no devido momento, a gente vai ter a resposta correta, a verdade a respeito dessas informações. Mas é interessante essa informação que o Luiz Carlos falou, né, porque você tem os números, e uma pessoa mal intencionada pode usar esse número de maneira tendenciosa, né? Então, existe sempre os dois lados da situação. Será que as pessoas estão realmente usando esses números corretamente? Então, isso vale realmente termos essa consciência crítica e desconfiarmos realmente se isso é verdade, né? Acho que vale isso como crítica aí, Carlos. Muito obrigado, valeu pela sua pergunta. Temos aqui uma terceira pergunta. Tem mais alguma pergunta, professor? Temos sim. Tem uma terceira pergunta do professor Francisco Silva. Ele diz: o aprendizado de matemática se apresenta como uma grande dificuldade ao aluno. Quais abordagens atuais estão sendo adotadas para reverter esse quadro? Bom, a grande questão é o seguinte, né? Essa matemática que nós estamos ensinando hoje na educação básica, de quando é essa matemática? Será que essa matemática é a matemática grega? É a matemática do ano 1500? De quando é essa matemática? Então, existe realmente nos círculos acadêmicos uma discussão de que matemática nós estamos ensinando hoje. Qual é a matemática que as pessoas precisam para ter uma compreensão do mundo hoje, né? Então, você vê, quando você aborda os noticiários, você vê essas informações, você vê que nós estamos sendo apresentado, por exemplo, a questão dos gráficos, as questões da estatística, as questões da probabilidade. Esses conceitos, eles, embora estejam na grade curricular nossa, eram conceitos que o professor não chegava a abordá-los, né, no ano letivo. Normalmente eles ficavam de fora. Mas hoje nós vemos que o mundo ele tem esse aspecto estatístico, né, esse aspecto probabilístico. Tudo, né, você consegue apresentar em termos de um gráfico, em termos de uma estatística, em termos de uma probabilidade. Então, existe uma discussão da gente olhar melhor para essa questão
desses assuntos, por exemplo, como probabilidade, como questão de estatística, e tentar fazer com que ele tenha um espaço maior na grade curricular. Então, essa talvez seja uma grande mudança a ser adotada a partir de agora. Por quê? Porque não tem mais como se compreender um mundo se for de uma forma estatística. A compreensão do mundo é estatística, né? Ou seja, é preciso que esses conceitos sejam rapidamente inseridos e os gráficos que nos são apresentados. Então, eu acredito que com certeza vai haver uma mudança, né? Essa pandemia está impondo essa mudança, então todos os educadores vão começar a repensar, né? Eu acho que vai ser muito difícil a gente querer voltar às aulas, nós professores, com as mesmas metodologias de antes. Essa pandemia vai impor uma mudança em nós, né? Uma mudança de nós mudarmos a maneira, né? Ou seja, nós já estamos utilizando esse mecanismo aqui, ou seja, já estamos, é como se fosse um laboratório, ou seja, talvez isso seja a nossa próxima realidade, né? Ou seja, nós estamos mudando já a maneira de como chegar ao aluno, de como chegar até as pessoas. Então, eu acredito que vai haver uma grande mudança em vários aspectos que se respeitam à questão da educação, né? Isso mesmo. Nós temos também um comentário aqui, temos um comentário do Anderson Gedeon, né, onde ele diz: existem muitas ferramentas e modelo estatístico que, com o auxílio da matemática, pode elucidar e comparar muitas informações importantes, né? Com certeza, com certeza. Tem questão da estatística, ela é algo realmente que ela é algo que a gente precisa olhar. Nós, matemáticos, precisamos. O professor Fernando, que tem formação específica na estatística, né? Eu acredito que a gente precisa olhar realmente com muita atenção essa questão da estatística, a questão da probabilidade, é algo muito necessário a gente ver, né? Na verdade, a gente precisa fazer um crivo do que é realmente importante e útil para a formação do aluno, né? Então, a gente sabe, né, que o nosso objetivo, né, é como, usando a palavra de Paulo Freire, né, ensinar é substantivamente formar, né? E hoje, né, nós estamos discutindo a informação, né? Mas, né, nem sempre informar é formar. Mas no ato de formar está embutido por si só o aspecto de informar, né? Então, nós olhamos, né, essa questão da matemática, da informação, e como algo positivo para a nossa época, né? Mas um dado importante, né? Um dado importante que até por conta dessa discussão dos números de óbitos de um dia para o outro, que estava agora nesses últimos 2, 3 dias, né? Hoje, nós só podemos avançar se nós tivermos as informações corretas. Nós só conseguimos estabelecer modelos se nós tivermos dados, se nós tivermos a paciência para coletar informação, para projetar o futuro, para fazer uma prospecção a respeito do futuro. Então, por isso que é importante a estatística, por isso que é importante a probabilidade, né? A questão, por exemplo, do pico, né? O pico da pandemia, né? Todo mundo previa, vai ser em abril, vai ser em maio, vai ser em junho, e de repente esse pico nunca chegou, mas graças a Deus, porque era apenas uma projeção, né? Ou seja, se tinha um modelo, se fez uma projeção, aí se tomou medidas políticas, né? E aí se conseguiu minimizar e acabou não acontecendo, ou acabou, né, demorando para acontecer, né? Então, às vezes, quando você trabalha a questão da matemática, você trabalha ela nesse sentido de ela ser preventiva. Não significa que vai acontecer. Eu ouvi muitos comentários das pessoas nas redes sociais dizendo: não aconteceu, ou seja, é como se elas estivessem esperando a tragédia acontecer. Mas o objetivo não era esse, era fazer uma predição, fazer uma prospecção para que aquilo não acontecesse, né? Então, a matemática ela atua nesse sentido, de
você precisar de informações, precisar de dados para você projetar o futuro, para você prever o que você vai querer. E aí, diante do cenário de futuro, você toma a decisão política que for necessária, né, para melhorar a vida da sociedade, melhorar a vida da população. É muito válido aí o comentário do professor Anderson Gedeon, no sentido de ela ser realmente uma ferramenta importante e nos ajuda aí nesse processo da educação, do ensino-aprendizagem. Mais alguma pergunta? Mais uma pergunta. Temos sim. Certo. Depois você veja quanto tempo eu tenho para que a gente possa... Eu quero fechar com um relato final. Tá bom. Certo. A próxima pergunta é da Elisiane Monteiro Soares, né, onde ela pergunta qual a importância da modelagem matemática para as pesquisas científicas. Que foi citada a palavra a modelagem matemática, né? Então, qual a importância dela para as pesquisas científicas? Com certeza. Eu acho que ela é determinante, né? Como eu falei no início, né, para toda a área de formação, para toda a graduação, para toda a pesquisa, né, sempre tem um desenvolvimento matemático por trás, né? Por exemplo, hoje não se fala, você não consegue fazer pesquisa sem falar de estatística, sem ter um dado para informar, sem ter um gráfico para mostrar, você não consegue. Então, a modelagem matemática, sim, ela é determinante, né? Nós precisamos, né, estabelecer isso, né? Fazer modelos, fazer os laboratórios, né? Nós precisamos estabelecer estes mecanismos, né, dentro da pesquisa. Então, ela é super importante nesse sentido de a gente poder apresentar algo, né, preciso, exato. A matemática, ela traz essa robustez à pesquisa, né? A matemática, com a modelagem, seja com os dados, seja com a estatística, ela traz robustez a toda a pesquisa científica. Mais alguma coisa, professor? Temos mais uma pergunta. É do Drago. Com a matemática atual se mistura com as outras disciplinas e como ela ajuda na aprendizagem de outras disciplinas? Como a matemática atual se mistura, né, com outras disciplinas e como ela ajuda na aprendizagem das outras disciplinas? A matemática, né, ela tem assim um desenvolvimento muito particular no nosso cognitivo. Como eu exemplificaria isso, né? Toda ação humana, toda ação que temos, seja, por exemplo, levantar a caneta, seja escrever no caderno, ou seja, o ato de sair de um lugar e ir para um outro lugar, é algo que, dentro do nosso cognitivo, é como se nós tivéssemos um algoritmo, uma rotina para executar passo a passo. Então, quando nós estudamos a matemática, quando nós estudamos, né, por exemplo, o ato de resolver uma equação, existe uma rotina, um algoritmo para se resolver aquilo, né? Então, é muito parecido com como o nosso cérebro funciona. Então, quando nós estudamos matemática, na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos desenvolvendo essas rotinas, ou seja, nosso cérebro está sendo treinado nessa rotina. Então, esse fato de trazer esse desenvolvimento cognitivo a gente, esse melhor desenvolvimento, essa otimização do desenvolvimento, com certeza ajuda não só a matemática, mas como ajuda nas outras disciplinas, né? Então, a matemática tem esse papel, além de ela ser uma ciência importante para o nosso estudo, para o nosso aprendizado, mas o aprender matemática, ele traz um melhor desenvolvimento cognitivo, não só para a matemática, mas para os outros conhecimentos que nós aprendemos. Só para a gente ter um dado, né, por exemplo, se a gente voltar 100 anos atrás, no Brasil, né, a gente sabe que a educação era voltada para as elites, né, e aí o que nós tínhamos eram os cursos de direito, os cursos de medicina e os cursos de engenharia, eram os cursos principais. Todos esses cursos, no passado, dessas pessoas, todas as pessoas que eram formadas, ou eram engenheiros, ou eram médicos, ou eram advogadas,
essas pessoas elas tinham um conhecimento razoável de matemática. Ou seja, era imprescindível se saber matemática para se ser engenheiro, para ser médico e para ser advogado. Então, a matemática ela é imprescindível, porque, por si só, ela melhora, né, o nosso desenvolvimento cognitivo, mas também ela abre isso aí, ela abre esse leque também para quando nós formos aprender outras coisas, para quando nós nos depararmos com outros conhecimentos. Então, ela tem essa importância, tanto no aprendizado por si só da matemática, mas quando nós aliamos ela a outras formações, a outros conhecimentos. Ela ajuda e muito. Nós temos agora a última pergunta, professor. Certo. Essa pergunta foi o Francisco que colocou lá no YouTube, mas ela foi uma pergunta feita pelo professor Fábio, né? Você acha que a pandemia vai ressignificar o ensino da matemática na educação básica? Em que aspectos? Bom, em vários aspectos, mas não só. Eu acho que nós vamos repensar a educação básica como um todo, né? Eu acho que já está havendo uma mudança, né? Quando você observa o que está acontecendo a nível do país, a nível de várias escolas, em vários lugares, as pessoas já estão agindo de uma outra maneira, né? Além de agirem de outra maneira, elas também, por outro lado, estão muito críticas, né, a determinados modelos antigos. Então, vai, com certeza, impor mudanças, né, na educação básica. E, principalmente, a matemática. Ou seja, como eu falei, a matemática, que matemática é essa que nós vamos ensinar agora na educação básica? Será que é a matemática lá de 2000 anos atrás, a matemática de Euclides, que nós vamos ensinar, a matemática de Pitágoras, ou nós vamos ensinar uma matemática mais moderna, que traga uma melhor compreensão do mundo? Então, acho que esse é o debate que está em discussão neste momento. Então, eu acredito sim e aposto numa ressignificação do processo de ensino-aprendizagem, mas não só da matemática, mas de todas as disciplinas com relação justamente aí à educação básica. Ok. Então, o senhor já pode finalizar, né? O senhor tem alguma coisa para falar? Não, eu quero finalizar rapidamente. Eu quero fazer um relato, né? Eu quero fazer um relato pessoal. Eu lembro que quando eu estava fazendo a minha graduação, e eu estava estudando, e determinada pessoa sabia que eu estava estudando na área de exatas, né? Eu era muito entusiasmado, jovem, aí com 19, 20 anos, muito entusiasmado, e eu gostava de número, eu gostava de fazer cálculo, eu gostava de física e tal. E um rapaz chegou para mim e me perguntou o seguinte: Felipe, por que você gosta de matemática? Por que você gosta de números? E eu disse prontamente, olha, eu acho muito bonita a matemática, eu gosto muito de como ela é exata, de como a matemática é precisa. E me parabenizou, parabéns pelo seu interesse, pelo seu, né, esse ânimo todo em estudar matemática. Eu disse, muito obrigado. Aí ele não terminou, ele disse assim, olha, Felipe, eu acho interessante uma coisa, eu acho que você vai gostar muito de Deus. E eu fiquei assim, né, como gostar de Deus? Ele disse assim, olha, eu vejo que você está muito entusiasmado por causa dos números, e eu acho que você vai gostar muito de Deus. Mas eu disse, mas o que é que tem a ver a Deus com o que nós estamos conversando agora, com matemática, com a questão de ser exato, com a questão de ser preciso? E foi aí que ele me explicou, ele disse, olha, Felipe, Deus, ele também é exato, Deus também é preciso. Mas Deus, ele vai além da matemática, porque Deus, além de ser preciso, ele perdoa. Ele é diferente da matemática, porque a matemática, 2 mais 2 é 4, e é isso e acabou se ela não perdoa. Então, você vai gostar muito de Deus, por quê? Porque além de ser preciso, ele vai além e perdoa. Então, gente, eu quero falar isso com vocês, não, independente de qualquer questão religiosa, é porque nós estamos vivendo essa pandemia e talvez os ânimos, muitas pessoas devem estar entristecidas. E eu quero dizer para você que tudo aquilo que a gente quer, todas as nossas conquistas, precisam do nosso esforço, precisa do nosso empenho. Estudar também é uma forma de trabalho. Estudar também requer esforço,
requer perda de tempo. Mas, muitas das vezes, a gente precisa de um ânimo para a nossa vida. E aí que entra a questão de Deus. Não estou falando de religião, né? Mas eu estou falando da questão da fé, de você acreditar em dias melhores. Acreditar, né, que Deus vai lhe dar força para você continuar, Deus vai lhe dar força para você prosseguir. Então, se você estiver triste, se você estiver desanimado, né? Ou seja, tenha fé, tenha confiança, tenha essa perspectiva, né? E quando as coisas voltarem ao normal, então você vem com seus frutos, vem com o seu ânimo, e nós temos a certeza que tudo vai dar certo, tudo vai melhorar. E é esse a perspectiva que eu espero para todos os alunos do IFPA Campus Viana, para todos os professores, que a gente possa ter um bom ânimo, que a gente possa ter uma boa fé, que a gente possa ter, né, um entusiasmo, né? A gente possa estar entusiasmado para a gente voltar às nossas atividades, para a gente estudar, né? Você vê que um dado bem significativo é que as pessoas, por exemplo, têm morrido, muitos óbitos, muito tristes. Eu mesmo, né, tive pessoas muito próximas a mim que faleceram por conta da Covid-19. E a complicação que ela traz orgânica para as pessoas é a falta de ar. As pessoas têm dificuldade de respirar, têm dificuldade no funcionamento do pulmão, e aí as pessoas obtêm a falência do órgão, porque o órgão tenta e não consegue, o órgão acaba falindo e aí as pessoas vêm a óbito, né? Então, qual é a dificuldade? A dificuldade de respirar. Isso, né, que tem levado muitas pessoas ao óbito. Então, eu quero fazer aqui um paralelo aqui, rapidamente, com a questão de Deus, né? Que a gente precisa ter um entusiasmo, né? A palavra entusiasmo, ela vem lá do grego e ela significa entel, ou seja, a gente precisa estar cheio de ar dentro de nós, cheio de Deus dentro de nós, para que a gente possa prosseguir. Então, ter entusiasmo para prosseguir é estar cheio de ar, cheio de Deus. E Deus é isso, gente, é esse presente que nós temos de continuarmos, de prosseguir. Então, eu desejo aqui o meu abraço ao professor Fernando, ao professor Tiago, ao professor Fábio, ao professor Elisiane, um abraço a todos os alunos e todas as pessoas que nos acompanharam aí nessa live. Espero que vocês possam prosseguir se inscrevendo para os próximos passos, para as próximas palestras, e agradeço a todos que dedicaram o tempo de suas vidas, esses 40 minutos, 50 minutos do seu tempo para nos assistir, mas o nosso objetivo é que vocês possam, encorajar vocês a prosseguir, e o nosso desejo é que vocês estejam bem, vocês estejam animados para prosseguir. Logo, logo nós vamos estar juntos, né? Porque a gente acredita que é imprescindível a figura do professor na vida do aluno, né? Por mais que as tecnologias sejam necessárias, a gente vai aprender, estudar várias tecnologias que nos permitam nos aproximar, mas eu ainda assim acredito que a presença do professor, a interação humana, professor-aluno, é indispensável para o melhor aprendizado. Então, um grande abraço a todos, uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado, professor Felipe, pela compartilhar seus conhecimentos com a gente, tá? E agora eu gostaria de convidar, né, a todos para a próxima live, que será no dia 11/6, que é amanhã, né, às 19 horas, e terá como palestrante as defensoras públicas do Maranhão, Lívia Maria Silva Macedo e Lisli Borges Barreira, e a assessora da Defensoria Pública, a Taliane Rocha, e a mediadora dessa live será a professora Diana Souza Silva Corrêa. O tema da palestra será Direitos Humanos das Mulheres em Tempos de Pandemia. Não percam. Agradecemos a participação do nosso palestrante, né, professor Felipe, de todos aqueles que assistiram, interagiram com comentários e perguntas na palestra de hoje. Obrigado pelo tempo dedicado e tenham uma excelente noite e até a próxima.